Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Mais uma terça-feira, né? E é com muita honra que eu estou aqui para fazer a mensagem da semana. Antes de tudo, os avisos da casa. Nossa casa está aberta todas as segundas-feiras. Então, segunda-feira, nós temos o atendimento fraterno. E esse atendimento, essa conversa, esse acolhimento, ele começa a partir das 19h15 e se encerra até as 19h50. Nós temos também as segundas-feiras passes, que começam às 19h30 e vão até às 19h50. E às 20 horas, na segunda-feira, nós temos a leitura do Evangelho, né? Nosso querido, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando o capítulo 4, tá? Quem quiser participar conosco, as portas estão abertas para que vocês venham também fazer uma leitura, um estudo, uma reflexão, dar a sua própria interpretação, para a gente estar podendo refletir juntos, aprender juntos a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. E às terças-feiras, nossa casa também está aberta. Nós temos passes a partir das 19h30 até as 19h55. E às 20 horas, nós temos palestras. Aos sábados, nós temos atividade de yoga, né? A yoga começa às 9 da manhã até às 10 da manhã. Quem gostar desse tipo de atividade, é só conversar com o Eduardo, pedir o telefone da Simone, entrar em contato com ela, né, e combinar tudo, a sua aula de yoga. E aos domingos, nós temos evangelização infantil, que é das 9h30 às 11 da manhã, atende crianças de 5 a 8 anos. Nós temos passes também aos domingos, das 9 da manhã às 9h30, e das 9h30 às 10h30 nós temos palestras, né? Então, se você não pode, está vindo de segunda, está vindo na terça, também tem a opção de estar vindo ao domingo para poder ter ali uma palavra, uma reflexão, conhecer mais alguns temas relacionados ao Espiritismo. E as palestras de domingos, normalmente, quem dá é o Richard. Nós temos ali, na recepção, uma caixinha de perguntas. Então, se você tiver alguma dúvida em relação à doutrina, em relação à mediunidade, algum fenômeno pelo qual você esteja passando, ou você quer ter ali uma interpretação da sua vida, da sua história, frente à luz da doutrina espírita, escreva a sua questão num papelzinho e deposite na caixinha. Não precisa se identificar. E aí, uma vez por mês, seu Cláudio estará pegando essas perguntas e respondendo para a gente aprender cada vez mais. Nós temos frequentemente, né, contínua, a campanha de alimentos, porque sempre vem alguém pedindo alguma coisinha, uma cesta, né? Então a gente está sempre arrecadando alimentos. 1 quilinho de arroz, feijão, açúcar, uma lata de óleo, o que tocar no seu coração, aquilo que você possa estar ajudando, estar contribuindo, né, na necessidade dos nossos companheiros. E nós temos aqui à disposição empréstimo de livros, né? Então ali nós temos vários títulos, temos romances espíritas, temos temas doutrinários para quem quer aprender mais, né? E os livros estão todos ali. À disposição, é só preencher a fichinha, levar para casa, não tem pressa para terminar a leitura. Quando terminar, você traz, leva outro e assim sucessivamente, né? Então, os livros estão ali à disposição de todos. E, mais importante, está chegando o nosso chá beneficente. Nosso chá será no dia 8 de novembro e ele dará seu início às 4 da tarde, às 16 horas, com o bazar, né? Então, tem a equipe do seu Cláudio, da dona Tereza, que fazem ali os artesanatos, bordam toalhas, panos, fazem bolsas, tapetes, e estará tudo à disposição
neste dia, 8 de novembro, a partir das 16 horas. E esse chá é muito importante para a manutenção da nossa casa, né? Então, assim como nós temos a nossa residência, a gente gasta com água, luz, produto de limpeza, né? Aqui não é diferente, né? Um prédio grande desse, então nós precisamos de ajuda, de auxílio, de contribuições para estar mantendo, como diria a senhora Alencar, essa luz acesa e as portas abertas, né? Então, nós estamos oferecendo este convite, que dá direito a 5 rodadas. E as 5 rodadas principais. Então, os prêmios já estão expostos, né, ali no hall de entrada. O que nós temos lá? Temos o prêmio principal das 5 da tarde, é um jogo de panelas. Às 18 horas, cafeteira elétrica. Às 19, nós temos o ventilador de mesa. Às 20 horas, a panela de pressão elétrica. E às 21 horas, a air fryer forno. Então, esse convite, ele está sendo oferecido a R$25 e será um dia, assim, muito alegre, divertido, para a gente estar se conhecendo, conversando, brincando, né, e concorrendo a prêmios. Então, todos estão convidados, tragam amigos, parentes e vamos encher esta casa. Então, neste momento, eu convido a todos para fechar os olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Vamos elevar os nossos pensamentos, respirar calma e profundamente. E estabelecer a nossa conexão com a espiritualidade maior. Com os mentores da casa, os nossos amigos espirituais, nossos espíritos guias, todos esses companheiros que estão sempre conosco e que muitas vezes, na agitação do nosso dia a dia, nós não demos conta dessa companhia tão espiritual que está ao nosso lado. Vamos acalmando, serenando nossos pensamentos e vamos agradecer. Agradecer inicialmente ao Pai Celestial por nossa vida, por esta oportunidade de nos construir, nos refazer, agregando em nós cada vez mais conhecimentos, mais experiências. Vamos agradecer pelo dia que tivemos, por toda a proteção, por todo o amparo, por todas as bênçãos que nos envolveu neste dia. Vamos agradecer por este corpo forte e saudável que nos permite caminhar por este mundo, que nos permite viver esta experiência. Obrigada, Senhor. Obrigada a toda a espiritualidade. Rogamos aos amigos espirituais que durante a mensagem da noite nos envolvam com seus fluidos espirituais, trazendo a paz que necessitamos, trazendo o refazimento físico, trazendo a serenidade mental, o equilíbrio emocional. Com esses fluidos espirituais, tratem gradativamente as nossas dores, equilibre os nossos sistemas e traga a paz e o fortalecimento que necessitamos, tanto para continuar a nossa caminhada. Dá-nos, Senhor, o entendimento, a sensibilidade para sentir o seu abraço, a sua presença. Envolva-nos com sua paz, com sua luz.
que a mensagem seja significativa e nos toque de alguma forma. Obrigada, Senhor, por este momento e que possamos aproveitar as suas luzes para o nosso engrandecimento, e assim seja. Então hoje nós continuaremos a nossa reflexão através das mensagens deste livro, o Vinha de Luz, e ele faz parte da coleção Fonte Viva. E nós, olha, a gente já está na lição número 15. Então, a mensagem de hoje é a número 15 e ela se chama Não Entendem. E essa mensagem, ela traz para a nossa reflexão um tema muito atual, que é o uso da palavra e a responsabilidade espiritual que ela carrega. Então hoje a gente vai pensar sobre isso. Como é que nós estamos usando a nossa palavra? Tanto a nossa palavra falada, como a nossa palavra escrita, né? Porque hoje a gente, através das redes sociais, das novas tecnologias, a gente mais escreve do que fala. E como eu falei, nós vamos nos inspirar nessa mensagem, né, do livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Chico Xavier, e ela foi ditada pelo Espírito Emmanuel. Então, nós vamos hoje mergulhar nas advertências que Paulo faz a Timóteo sobre todas aquelas pessoas que se dizem doutores da lei, mas que na realidade eles não compreendem aquilo que diz. Então, inicialmente é importante que a gente conheça a mensagem. É a lição número 15, não entendem. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. É a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E Emmanuel diz: em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha. Nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Por intermédio deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço.
Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhes os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez, por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. Então, Emmanuel sempre nos trazendo a reflexão com essas palavras, né? Tão duras muitas vezes, se a gente para analisar cada linha, cada frase da sua mensagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente lê essas mensagens, a gente tem que trazer para nós, né? Para o nosso campo interno. Essas mensagens, as lições que tem nela, não é para tua mãe, nem para o teu irmão, nem para o teu pai, nem para o seu vizinho. Quando a gente lê os livros, a gente tem que analisar a nós mesmos. Então, pensando em nós, a primeira reflexão é assim: como nós estamos usando a nossa palavra? Não só a nossa palavra falada, mas também a nossa palavra escrita. Será que a nossa palavra, ela é um instrumento de construção ou ela é um instrumento de destruição? Então, essa é a nossa primeira reflexão, que a gente vai trazer para dentro de cada um, porque cada um tem a sua história, a sua experiência e cada um sabe de si. E, como eu falei no começo, a gente vive numa era de uma comunicação abundante. Nós temos tantas plataformas digitais, essas redes sociais, nós conseguimos nos comunicar com praticamente o mundo inteiro, né? Várias línguas, vários idiomas, aprendemos muitas coisas. Então, a comunicação hoje em dia ela é muito abundante. Então, muitos falam, né? A gente tem ali a oportunidade de dar a nossa opinião, nós temos a oportunidade de ensinar alguma coisa, de aprender, não é? Mas será que nessa troca, nessa relação de um com o outro, todos que estão ali se comunicando, falando, escrevendo, passando a palavra, será que todos realmente compreendem aquilo que querem dizer, que estão dizendo? Será que todos que estão ali, eles têm domínio dos assuntos, das conversas? Será que eles realmente sabem o que estão dizendo? Então, essa é a questão que Emmanuel traz na sua mensagem. E aí, ele traz para nós um alerta, né? Emmanuel, muitas vezes, em suas palavras, ele é bem ríspido, mas ele traz ali um alerta dizendo o quê? Que muitas pessoas abusam das palavras. Aí, não apenas nos meios acadêmicos, né? E nos religiosos. Trazendo para o nosso dia a dia, nós podemos dizer também que há pessoas que abusam da palavra no próprio convívio diário, seja no seu círculo de trabalho, seja dentro da sua casa, do seu lar. E normalmente, muitas vezes, são pessoas que não têm experiência de vida, não sabem conviver, se colocam como autoridades, como aquela pessoa que tudo sabe, espalha a confusão, fomenta a mentira, fofoca, desânimo e até hostilidade entre as pessoas, entre todos aqueles que convivem, inclusive dentro da própria casa. E aí, na mensagem, ele diz que a palavra é semente e que toda semente lançada germina para o bem ou para o mal. Então, como está a nossa semente? Será que a nossa semente, ela está frutificando ali para o bem ou para o mal? A nossa casa, o nosso lar, nossa família, a relação que nós estabelecemos dentro daquele recinto, aquela casa,
ela é um santuário ou é uma trincheira de guerra? Porque ele fala sobre isso. O lar, ele é o quê? Ele é aquele lugar que você chega, é um reduto de descanso, de refazimento, de segurança, onde você vai estar ali reabastecendo-se emocionalmente? Ou não? É uma trincheira de guerra, de confusão e de discórdia. É um campo de batalha? Né? Então, e ele usa uma palavra interessante. Ele fala sobre hostilidade cordial. Ele fala sobre essa expressão que ele usa. Então, o que será isso? Sabe quando alguém da tua família ou algum amigo seu, ou seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém vem com aquelas piadinhas de ironia, querendo ser engraçado, mas no fundo ele está ali te humilhando, te rebaixando? Isso é a tal da hostilidade cordial que Emmanuel fala na mensagem dele. Né? Então, assim, é aquela fala, aquela palavra que, disfarçada em ironia, sarcasmo, na verdade é uma crítica para te rebaixar ali, para te deixar meio sem jeito. Né? E ele diz assim que ele é um veneno sutil que vai ali minando as relações familiares. Né? Você vai ali fazendo um gracejo com uma ironia, mas no fundo você quer dar uma pontadinha naquela pessoa. E ele diz que isso vai danificando as relações familiares, porque isso não é engraçado, né? Não faz parte de um reduto amoroso e respeitoso, porque é isso que as nossas relações familiares precisam ser. Então, a gente pode pensar no seguinte: como é que nós estamos usando as nossas palavras frente àquelas pessoas que a gente gosta? Como usamos as palavras com os nossos entes queridos? Com a nossa criança, com o nosso adolescente, com o nosso idoso, a nossa avó, nosso avô, nossa sogra? Como é que nós estamos usando a nossa palavra? Mas Emmanuel também toca em outro ponto. Ele fala assim que, felizmente, né, há um outro ponto de vista. Há aqueles que cultivam o bem, que cultivam a luz. Esses que falam com humildade, né, que tem aquela palavra acolhedora. Aquele que ensina, mas ele não ensina apenas através da palavra. Ele ensina principalmente através do exemplo. É aquela pessoa que na hora da discussão ele é capaz de silenciar, ao invés de rebater, ao invés de colocar ali mais gasolina na fogueira para aumentar o incêndio das relações. É aquele que, quando necessário, se cala. Então, são essas pessoas que são os verdadeiros doutores da lei que Emmanuel se refere no final da sua mensagem. E ele diz que essas pessoas, elas são os doutores da lei não por título, mas por coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz, aquilo que se vive. Né? Emmanuel, até aqui, em todas as suas mensagens, ele sempre menciona isso, que nós precisamos ser coerentes. Coerentes com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós vivemos. Né? Então, da primeira mensagem até essa 15ª, ele sempre vem ressaltando este ponto. E, como modelo, sempre o nosso modelo, né, é Jesus. É o nosso maior exemplo disso. Porque Jesus, ele não apenas pregava o amor, ele vivia o amor e mostrava como viver este amor. Como agregar as pessoas, como acolher as pessoas. E as palavras de Jesus
curavam, não feriam, não usava de ironia, não esgarçava ninguém. Pelo contrário, era uma palavra edificante que fazia bem. Então ele curava as pessoas através das palavras, essas palavras que vinham do coração e da verdade. E Emmanuel toca em outro ponto. Ele fala ali sobre a lei divina. Então, e essas pessoas que usam a palavra indevidamente, essas pessoas que abusam da palavra, espalhando ignorância, espalhando maledicência, por mais que a gente acha que ela está errada, elas não estão fora da lei de Deus. Porque a justiça de Deus, nós sabemos, através dos nossos estudos, das nossas percepções, das nossas observações, nós sabemos que a lei de Deus, ela é perfeita. E o mais interessante, a doutrina nos ensina que a lei de Deus, ela se manifesta através das consciência natural dos nossos próprios atos. Então, a justiça divina, ela está manifestada naquilo que a gente colhe, nas consequências de tudo que nós fazemos. Se fazemos o bem, colhemos o bem. Se fazemos o mal, colhemos os nossos prejuízos. E aí está manifestada a justiça de Deus. Então, a gente pode dizer que a colheita, ela virá. Independente do tempo, ela virá. Mas a colheita, ela não vem como punição. Essa palavra eu acho bonita, porque ela vem como a educação da alma. Então, nós estamos aqui neste mundo, hoje, agora, para nos educar. Educar a nossa alma, educar o nosso espírito. Então, nós temos ali a liberdade de fazer nossas escolhas. Através de nossas escolhas, nós temos a nossa colheita, boa ou ruim. É a manifestação da lei divina. E nós colhemos, para assim analisarmos e fazermos escolhas diferentes. Quem sabe escolhas mais positivas para nós mesmos, Então nós estamos aqui para educar a nossa alma. Então não é uma punição, é sim uma educação. E a dor a qual sentimos, a qual presenciamos, a desilusão e até mesmo a morte, tudo isso, muitas vezes são apenas instrumentos da vida para nos ensinar o verdadeiro valor e a responsabilidade. Porque não tem como viver, escolher sem responsabilidade. Por mais que a gente queira fugir das consequências, fugir das responsabilidades, colocar a culpa no outro, a responsabilidade é nossa. Então, esses instrumentos da vida, a dor, a desilusão, a morte, elas vêm tudo para nos ensinar a sermos responsáveis por nós mesmos. E para a gente, então, refletir sobre esses ensinamentos que Emmanuel traz em sua mensagem. Como que a gente pode aplicar tudo isso? Então, ali tem uma lista. Primeira coisa, antes de falar, precisamos pensar, refletir. Antes de dizer alguma coisa, respira e pense sobre o que você vai dizer. O que você tem a dizer vai construir ou vai destruir? Vai contribuir para alguma coisa ou não? Aquilo ali só vai trazer destruição e mais confusão. Então, pensar antes de falar. Se aquilo que eu vou falar vai ser útil, é construtivo ou não. Eu quero só botar mais gasolina na fogueira. Evitar discussões inúteis, que é aquela pessoa que sabe calar, no momento certo. No momento que as coisas estão saindo fora de controle, a pessoa cala, silencia. Então, é mais sábio
a pessoa fazer o silêncio do que dar a réplica. Aguarda, silencia, medita sobre tudo o que está acontecendo. Não precisa sair por aí disparando, feito uma metralhadora, sem controle. Para, respira, avalia. E o que a gente fala sempre nos nossos encontros, né? Cultiva o evangelho no lar, né? Trazendo paz através da leitura do evangelho, das reflexões, das mensagens do evangelho, compartilhando o evangelho com todas aquelas pessoas que moram na sua casa, para que eles aprendam a ter uma outra visão de mundo, uma outra visão de si, aprendam a pensar em outros valores, em valores mais eternos, não tão provisórios como esse que nós vemos no mundo hoje, tudo tão fugaz, tudo tão acelerado. Outro ponto é, seja exemplo. Porque muitas vezes a gente quer falar, dá bronca. Mas Emmanuel diz aqui que mais do que falar, a atitude. Então, mais do que palavras, o mundo precisa de pessoas que tenham atitudes, né? Que seja coerente com aquilo que se prega, coerente com o bem, com o amor, com a fraternidade, com a união. E outro ponto importante, né, é a vibração, o pensamento. Então ele diz assim que ore por aqueles que ainda semeiam discórdias. Lembra aquela passagem de Jesus que fala que a gente amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem? É isso. Trabalhar o mundo espiritual através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, pela oração, envolvendo aquela pessoa. Por quê? Porque todos nós estamos no caminho do aprendizado. Ninguém aqui está pronto, ninguém aqui é perfeito. De uma coisa ou de outra, nós temos ali as nossas dificuldades, todos temos. E, por que não, através da oração, eu vibrar por você na sua dificuldade, vibrar por aquele amigo que tem dificuldade com dinheiro, com jogo, com vício, com a palavra, com o pensamento, com a atitude. Por que não? Então, orar por aqueles que semeiam a discórdia. A oração pelo outro é muito importante, porque tantas vezes a gente só pede para nós, né? Então, por que não, né? Orar por aqueles que vos perseguem. Então, queridos amigos, que através dessa mensagem, da reflexão de hoje, a gente possa ser semeadores de luz, que a gente tenha consciência e certeza do poder que há nas nossas palavras, seja falada, seja escrita. Todas as palavras que saem de nós. E que a gente não queira ser aquele sabe tudo, o direitinho, o corretinho, aqueles doutores da lei, né, de que Emmanuel tanto fala, esses doutores da lei, envolvidos na vaidade, envolvidos no egoísmo, envolvidos no orgulho. Que nós não sejamos esses, mas sim que nós sejamos como nosso modelo, que a gente possa seguir os seus passos e nos espelhar a Ele, nele, né? Que nós sejamos servidores de Jesus, com verdade e amor. E como Emmanuel acabou de nos ensinar, a palavra, ela é uma semente. Então, que a gente possa lançar as nossas sementes, mas que as nossas sementes, elas sejam sementes de paz, sementes de esperança, sementes de motivação, sementes de alegria, sementes de cura e refazimento. Que a gente possa fazer isso com as nossas palavras e também com as nossas atitudes. Então eu peço que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire, que
que a gente possa levar essa reflexão para o nosso coração e assim a gente selecionar as nossas sementes. Então, neste momento, ainda com os pensamentos elevados, com a mente tranquila, vamos doar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos aos nossos irmãos que nós sabemos neste momento precisam de um abraço espiritual, precisam de força, precisam de fé, precisam de coragem, precisam de refazimento físico, emocional. Vamos reunir os nossos melhores sentimentos e mentalizar todos aqueles nomes que estão ali no caderno de oração. Aquele amigo, aquele parente, o filho e a filha, a esposa, o esposo. Vamos envolver com pensamentos de paz. Para que sintam, neste momento, a tranquilidade e a serenidade que necessitam. Vamos enviar pensamentos de fortalecimento, cura, renovação de forças, forças físicas, forças psíquicas, aqueles que estão em tratamento médico, que estão neste momento nos hospitais, aqueles que necessitam de medicação para se restabelecer, aqueles que estão em terapia, que possam se renovar e se fortalecer. Vamos enviar neste momento pensamentos de motivação e alegria. Para todos aqueles que necessitam neste momento de força para sorrir, força para continuar. Que recebam neste momento os fluidos de vitalidade que precisam para continuar o seu caminho. Vamos mentalizar e enviar pensamentos de renovação moral aos nossos irmãos que neste momento estão privados de liberdade, que tenham paciência, que a luz chegará a cada coração. Vamos mentalizar a nossa residência, enchê-la de luz, todos os cômodos, cada canto, cada fresta. Que neste recinto reine a paz, reine a harmonia, reine o amor e reine a união de todos aqueles que vivem nesse lar, que suas relações sejam fortalecidas, sejam harmoniosas. Vamos neste momento enviar pensamentos e sentimentos de fortalecimento
a todos os trabalhadores dessa casa, sejam trabalhadores materiais, trabalhadores espirituais, que todos recebam esse fluido, essa paz, essa alegria. Enviando esses fluidos para a família Alencar, paz e refazimento, fortalecimento. E neste momento vamos mentalizar a nós mesmos. Vamos sentindo o fluido espiritual a nos envolver, penetrando nossos poros, nossas vias, harmonizando nossas células, equilibrando nossos órgãos, sentindo esses fluidos, aliviando dores e mal-estar, sentindo a leveza, a paz, a tranquilidade, o restabelecimento físico. Vamos respirando profundamente e sentindo os fluidos espirituais, acalmando nossa mente, equilibrando nossas emoções, nosso corpo físico. Agradecendo a espiritualidade por este momento, agradecendo aos passes espirituais, agradecendo a presença amiga, agradecendo aos espíritos guias desta casa, os nossos mentores espirituais, que Jesus ilumine e os envolva, que nós sabemos como é árduo o trabalho da espiritualidade para o campo físico. Obrigada, Pai Eterno, por este dia. Obrigada, Pai Eterno, por este momento. E encerrando o nosso encontro, vamos unir as nossas vozes e a nossa mente na prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Graças a Deus. Estão todos bem? Então, que a espiritualidade ilumine os passos, o caminho de cada um. Que Jesus os abençoe, que vocês tenham uma ótima noite de renovação das forças e amanhã vocês acordem muito bem para continuar o nosso caminho de aprendizado, de educação da nossa alma. E segunda-feira estamos aqui aguardando a todos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos. Boa semana.